Bom, o solo a gente tem que entender praticamente como um isolante térmico, né? Então ele acumula calor e quando ele esfria, ele demora a soltar o calor também, né? Então a gente tem medido em solo nu ou solo com praticamente zero de cobertura ou até 30% de cobertura vegetal, de palhada, né? Na verdade. A gente tem percebido temperaturas nessa última semana acima de 50 graus. Na superfície de 0 a 3 centímetros. E se tivesse espalhado, seria quanto estaria essa temperatura? Em torno de 32 a 35 graus. Outro fato interessante, Caçuia, é quando você mede a profundidade onde foi efetuado o plantio. 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, né? Onde está o ponto de crescimento da planta. Com palhada, o intervalo ela vem para abaixo dos 32 graus, 30 graus, 28 graus. Sem palhada, esse intervalo vem para esses 5 centímetros, essa profundidade de 5 centímetros, ela vem para 35 a 38 graus. Nessas áreas onde se efetuou o plantio e a semente germinou e a planta está se estabelecendo, se você tiver uma temperatura acima de 28 graus, né, você tem uma redução significativa da nodulação da soja. Mesmo fazendo tratamento de semente com inoculante, né, com bradyrhizóbio, mesmo você fazendo aplicação em sulco de plantio, né, quando você tem as temperaturas muito altas, acima de 28 a 30 graus, aí, você tem uma redução significativa. Isso aí eu tenho medido, né, ao longo de 3 anos aí, todo ano que chove bem, ano que chove mal, né? Mas o grande diferencial, de fato, é a palhada. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você com o futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado, e hoje é um episódio mais do que especial, é o episódio da série Plantão da Safra. Se você não conhece a série Plantão da Safra, procure aí no nosso canal, você vai ver o primeiro episódio já saiu com o Rogério Inouye, e a ideia é que a gente periodicamente faça esse tipo de episódio para que você aí do outro lado fique a par de tudo que está acontecendo nas grandes culturas da região do Mato Piba, Mato Grosso, enfim, os nossos consultores e também convidados vão estar passando para vocês aí em primeira mão tudo dentro da área técnica, né, comentando também sobre mercado, enfim, é imperdível. E antes de apresentar aí, falar quem vai estar hoje no Plantão da Safra, eu preciso agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que permitem que o podcast aconteça, que são eles, a E-Série, a Fibermax, a Ouro Fino e a Biotrop. Muito obrigada, pessoal. E para você que quer conhecer os outros parceiros do Movimento Cultive Futuro, acesse lá cultivefuturo.com.br. Esse Cultive é com K, tá? E você vai conhecer todos os parceiros que apoiam aqui o movimento, vai conhecer as iniciativas também e participar se inscrevendo gratuitamente na newsletter. Você se inscreve e recebe toda semana uma curadoria das principais notícias do agronegócio, eventos e muito mais, tá? Vale muito a pena. Então, sem mais demora, eu vou passar a palavra aí aos nossos convidados de hoje, que são eles, né, os nossos anfitriões aí da Caçuia Inteligência Agronômica, o Luiz Henrique Caçuia e o Rogério Inouye. Eles vão comentar para vocês, então, tudo o que está acontecendo neste momento da safra. É com vocês aí no estúdio. Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso CultiveCast. Hoje é um CultiveCast especial, Plantão da Safra, que vai estar eu aqui, Luiz Henrique Caçuia, e o Rogério Inouye, que é o nosso diretor técnico. Boa tarde, bom dia, boa noite, Rogério. Boa tarde, bom dia. Não, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem nos estiver ouvindo, vai estar ouvindo provavelmente no carro, no caminho do serviço, né? É uma honra aí, de novo, estar no meu segundo podcast Plantão de Safra, né? E legal, Rogério, eu queria primeiramente, já que nós vamos falar de safra, dar um panorama que você tem visto aqui. A gente pode falar, e eu vou completar junto com você, nessa região da Bahia e Piauí aqui, o que você tem visto esse início de safra para nós aqui? É um ano diferente, né, do que a gente está acostumado, embora
as estiagens, os atrasos de chuva, as antecipações aqui na nossa região, no oeste da Bahia e até no Mato Piba como um todo, geralmente eles têm alguns intervalos mais longos, né? Às vezes começa, termina. Mas sempre dava condição de plantio, né? Nessa safra, em particular, as chuvas que elas começaram muito pontuais e manchado demais e dentro de um mesmo talhão, dentro de uma mesma fazenda, variando de 0 até 50, 60, 100, né? Mas então, assim, a gente teve uma variação muito grande dentro dos talhões, né? A ponto de, assim, do produtor plantar um determinado talhão que ele considerou que choveu, mas lá no meio não tinha chovido. E Rogério? Os volumes variavam demais, né? Hoje nós estamos só para ilustrar o pessoal, nós estamos gravando esse aqui dia 19 de novembro, né? Sim. De 2025. E a gente falando da safra 2025-26. Quando é que começou a chover na Bahia? Que dia de outubro, mais ou menos, que começou a chover na Bahia? Deu algumas chuvas pontuais no início da segunda quinzena de outubro, né? Entre o dia 15 e dia 20, de formas bem pontuais, né? E muito variadas, né? Então nós estamos falando aqui de um mês mais ou menos, nós estamos falando dos 30 dias aí, e você está falando que nós estamos com pouquíssimas chuvas em alguns talhões ainda. Isso, a gente tem registros, né? Pelo menos nas áreas onde a gente atua, de volumes acumulados dentro de fazenda, né? Dentro da rede de pluviômetros que cada fazenda tem, entre 5, né? Até 300 milímetros, né? Dependendo da fazenda e da região que ela ocupa, né? E, Rogério, hoje da safra, quantos % nós temos plantado de soja aproximadamente? Bom, eu sei que é um número aproximado, tá? Eu ouvi falar, né, Caçuia, de entre 34% até 40%. Né? Então vamos falar 34%, 40% plantado. Essa semana que tem uma previsão muito boa de chuva, inclusive hoje tem previsão de chuva, essa semana evoluiu muito o plantio no pó, então, não é isso? Bastante, né? A gente teve, voltando no final de outubro, havia algumas previsões pareciam bem consistentes, né? E o pessoal largou, alguns produtores, né? Ou boa parte dos produtores largou um pedaço, iniciou o plantio de algumas faixas no pó para adiantar o operacional, né? E daí as chuvas vieram, só que elas vieram de forma muito manchada, muito esparsa. E daí tivemos talhões que germinaram num canto e não germinaram em outros, né? E depois desse final de outubro, teve mais uma, bem na primeira semana de novembro, mais uma ocorrência de um período chuvoso. Porém, também foi muito variado. Né? Irregular. Foi muito irregular, foi muito manchado. E, normalmente, assim, a gente está acostumado com a primeira quinzena de novembro chovendo relativamente bem, volumes mais uniformes. E, Rogério, nessa linha aí, hoje nós tivemos, então, emergência de algumas áreas, outras, infelizmente, vão sofrer o replantio, e nós estamos com temperaturas muito altas até então, né? Isso aí tem sofrido, para aquelas que conseguiram emergir, tem sofrido muito com as temperaturas? Tem, principalmente as áreas sem cobertura, né? Ou com uma cobertura muito, muito fraca, bem pequena, né? Mesmo você trabalhando, por exemplo, milheto, né? Que a palhada é bem pouca, o volume de palha é pouco, quando comparado com áreas onde você teve um milho com braquiário, ou até mesmo uma braquiária solteira, onde teve tempo de formar um volume interessante de palha. E nisso aí eu sei que existe muito trabalho medindo temperaturas, né, com termômetros, tanto no solo, na palhada, sem palhada, vamos falar em alguns centímetros no solo. Rogério, isso aí, quantos graus tem variado? Por exemplo, um solo sem palhada, qual que é a variação de temperatura em relação a um solo com palhada? Bom, o solo a gente tem que entender como
praticamente como um isolante térmico, né? Então ele acumula calor e quando ele esfria, ele demora a soltar o calor também, né? Então a gente tem medido em solo nu ou solo com praticamente zero de cobertura ou até 30% de cobertura vegetal, de palhada, né? Na verdade. A gente tem percebido temperaturas nessa última semana acima de 50 graus. 50 graus no solo? Na superfície de 0 a 3 centímetros, por exemplo. E se tivesse espalhado, seria quanto estaria essa temperatura? Em torno de 32 a 35 graus, Rogério, na mesma condição. Nós estamos falando de 15 a 18 graus de variação só de eu colocar uma boa palhada no solo? Isso. Aí outra coisa, outro fato interessante, Caçoeira, é quando você mede a profundidade onde foi efetuado o plantio. 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, né? Onde está o ponto de crescimento da planta. E ela já dá, com palhada, o intervalo ela vem para abaixo dos 32 graus, 30 graus, 28 graus, com palhada. Sem palhada, esse intervalo vem para essa profundidade de 5 centímetros, ela vem para 35 a 38 graus nessa última semana. Que é o grande, mesmo com umidade, mesmo com o solo tendo uma umidade relativa razoável lá, uma umidade no solo razoável. Por que isso é importante? Porque nessas áreas onde se efetuou o plantio e a semente germinou e a planta está se estabelecendo, se você tiver uma temperatura acima de 28 graus, né, você tem uma redução significativa da nodulação da soja. Quantidade de rizóbios que eu vou ter no solo, Isso. Na raiz. Mesmo fazendo tratamento de semente com inoculante, né, com bradyrhizóbio, mesmo você fazendo aplicação em sulco de plantio, né, quando você tem as temperaturas muito altas, acima de 28 a 30 graus aí, você tem uma redução significativa. Isso aí eu tenho medido, né, ao longo de 3 anos aí, todo ano que chove bem, ano que chove mal, né, mas o grande diferencial, de fato, é a palhada. Então esse é um recado importante, né, Rogério, para os agricultores, para os consultores, para os agrônomos gerentes de fazenda que nos acompanham. Se eu não tenho uma boa palhada, a possibilidade de eu formar rizóbio, essa nodulação vai ser baixa. Então, teoricamente, a hora da normalização das chuvas, eu tenho que fazer uma reinoculação no solo, né? Positivo. Na primeira oportunidade, nessas áreas onde você detectou, né? Por isso que é importante o produtor e o pessoal de campo monitorar como é que está a nodulação, para a hora que o clima regularizar, que vai regularizar, né? Você fazer aplicações de bradyrhizóbio, Via barra. Com clima favorável. Com clima favorável, final de dia ou até pós-chuva ou um pouquinho antes da chuva. Você fazer a aplicação desse rizóbio entre V0 até V4, tem uma resposta boa, né? Quanto mais adiantado a fase o estágio da soja, menos resposta. Mas existem alguns trabalhos com resposta até próximo do R, né? E aí, Rogério, hoje em termos de clima, pelo que a gente está vendo, existe uma possibilidade de regularização. Agora, vamos supor, hoje, dia 19 em diante, existe a possibilidade de regularização da chuva, principalmente na região oeste da Bahia. A gente está acompanhando, né, apreensivo esses últimos 15 dias aí, esse retorno da chuva, e ela vem se mostrando consistente a partir do dia 20, né, ou seja, amanhã, de novembro em diante, né, onde não se espera, né, pelo que os meteorologistas passam, que não se espera episódios como o que a gente está tendo agora, né, de estiagem, de veranicos. Lógico que toda vez que cessar a chuva, a temperatura nesse ano, a previsão é de subir bastante. Então a gente vai ter os intervalos entre as chuvas bastante quente. Então, pessoal, vocês viram que a primeira dica importante do plantão da safra aqui que nós demos
é que o produtor monitore muito bem o solo dele, como é que está a quantidade de resóbio após a regularização dessas chuvas, se for necessário, fazer uma reinoculação. E atenção, estou interrompendo esse episódio para um recado de um de nossos apoiadores. É tão bom quando a gente se depara com boas histórias, não é mesmo? A história da Gran7 se confunde com a história do desenvolvimento da agricultura moderna. São 16 anos aprendendo no campo e pensando em manejos cada vez mais eficientes na fisiologia vegetal, nutrição de plantas e fertilidade. Isso não é uma propaganda, é um agradecimento. A Gran7 chegou a 21 estados brasileiros graças a você, gerente operacional, que tanto nos desafia a trabalhar com misturas difíceis e com equilíbrio nutricional. Graças a você, produtor, que tem nos indicado aos seus amigos. Graças a você, consultor, que nos recomenda como empresa de confiança nessa grande missão de melhorar a performance no campo. Outra coisa importante, Rogério, a gente tem visto outras regiões e a gente vai comentar aqui agora com outros colegas, tanto você quanto eu, nós conversamos com outros colegas. Eu vou pôr alguns áudios de regiões diferentes para que a gente possa avaliar. O primeiro áudio que eu vou pôr aqui é de um grande amigo nosso, que é o Guilherme Ol, que fica sediado em Primavera do Leste, mas tem uma região grande de atuação pela Ceres Consultoria no Mato Grosso. E eu vou soltar o áudio para que vocês possam escutar e ver se está bem claro aí essa questão. Vamos lá. O clima esse ano está bem diferente para o Mato Grosso. A gente teve chuvas boas no começo de setembro. Depois, final de setembro, nada de chuva. Outubro com chuvas muito esparsas ainda. Hoje, já 15 de novembro, ainda não com chuvas totalmente estabelecidas, mas o começo de novembro, do dia 5 para frente, começou a ocorrer algumas chuvas com baixa pluviometria, mas começou a sustentar um pouco mais a semeadura da soja e o desenvolvimento do que foi plantado nas faixas onde haviam chovido. Hoje estamos em torno de 70% da soja semeada aqui na região sudeste do estado do Mato Grosso. Então isso nos preocupa, né? Porque a gente está bem atrasado conforme os últimos anos. Mas a chuva ainda não está intensa, então ainda não temos ocorrências de alta severidade de doença, né? Então nem pragas, algumas coisas pontuais, e ainda plantas daninhas, que é o principal problema, mas mesmo assim elas não estão vindo com força pela falta d'água. Então a gente vê que o potencial produtivo da soja está comprometido, primeiro para aquela que a gente já conseguiu plantar mais cedo, que teve estresse hídrico, e depois a que a gente está plantando mais tarde, fora do melhor momento para a cultura, e também pode prejudicar alguma coisa de segunda safra, né? Atrasando o plantio da segunda safra. Então vocês viram aí, Rogério, você viu que o Guilherme comentou, e olha só, ele falou, né? Não teve regularização das chuvas na região sudeste ali, que ele fica sediado em Primavera do Leste, e ele já fala que pode ter, em função da estiagem, já temperaturas altas, como nós estávamos comentando. Para quem plantou primeiro, perdas um pouquinho de produtividade, e para quem vai plantar agora, por fora, é questão de fotoperíodo, né? Isso você tem visto também, né, Rogério? Essas características, embora o Guilherme, um grande amigo nosso, né, ele tenha relatado a partir lá da região de Primavera do Leste, é quase um resumo do que a maioria das regiões do Cerrado, né, do Centro-Oeste, estão passando hoje Nós vamos ver outras regiões isso, aqui. Em função da irregularidade das chuvas, né? A gente tem tem outros amigos, né, que você vai Então, agora vamos para outra região, Rogério, lá do Mato Grosso, região ele fica localizado ali em Sinop, Sorriso, é o Elvis da EPR, que você conhece bem também, grande, né? Elvis. E ele passou um áudio para nós, ele gravou final de semana agora, então vamos escutar como é que está a região de Sinop, Sorriso, da 163 lá. Caçuia, bom dia, tudo bem? Rapaz, satisfação falar contigo, viu? Tudo bem contigo, com a família? Caçuia, vamos lá então, do panorama da safra, né? Esse ano começou a chover mais cedo, né? Meio geral nas áreas aqui a partir do dia 15, 20 de setembro, né? O pessoal conseguiu evoluir um pouco o plantio. Acredito que aí muitas áreas, a média, tiveram um pouco mais, mas a média, uns 30%, 40% da área plantada dentro de setembro, né? Condição boa ali de umidade para a planta
estabelecer, desenvolver essa parte inicial, né, germinar. E aí, no começo de outubro, pegou um período de veranico, sabe? Ficou aí uns 12 a 15 dias sem chover, né? Aí isso acabou paralisando um pouco o plantio, o pessoal deu uma segurada, não tinha condição aí de umidade para plantar, para germinar, né? E aí depois, lá pelo dia 12, 15 de outubro, voltou a chover, né? Ainda um pouco manchado, nos lugares mais uniformes, outros com pouca umidade. E aí o pessoal voltou a plantar e evoluir o plantio, né? E aí depois desse período aí, dessa semana de meados de outubro, teve mais aí uns 10 dias, teve lugares de uma semana, lugares um pouco mais de 10 dias, 10 ou 14 dias aí de período de estiagem de novo, né? E aí os lugares teve que acabar parando o plantio. E aí final de outubro, depois do dia 25, mais ou menos, né? 25 para final de outubro voltou a chover, né? Daí o pessoal finalizou o plantio. O plantio aqui na região, muito pouca área para plantar, dá para dizer que finalizou, sabe? É bem pontual. E aí o pessoal evoluiu, final, a operacional muito boa, né? O pessoal acabou evoluindo o plantio aí final de outubro, algum outro lugar, mês de novembro, né? Então foi dessa forma. Aí novembro começou bem manchado, irregular, aí pouca precipitação, né? E os lugares chovendo mais regulares, lugar com seca, a planta de sorte para plantada em setembro sentindo bastante essa falta de umidade, né? Já na fase reprodutiva. E aí nessa semana e semana passada choveu um pouco melhor, um pouco mais regular. Isso aí deu uma melhorada boa nas lavouras, né? Essas áreas que estavam mais necessitadas de plantio de setembro, alguns sofreram bastante, mas deu uma uniformizada, uma melhorada, né? Então, de precipitação acumulada, está bem manchado, sabe? Tem áreas com 120 milímetros acumulados desde setembro e tem áreas aí com 350 milímetros aí, né? Então, tá bem regular. Vamos colocar aí de 120 a 350 aí, 400 milímetros no máximo. Então, Rogério, você viu aí que também na região da 163 está meio irregular, né? E é uma região bastante chuvosa, né? Caracterizada pela regularidade climática ao longo dos anos, né, Caçuí? Você vê que aquilo que você comentou, né? Até agora que nós vimos está irregular. Essa última semana lá para eles deu uma chuva, né? Que tende a normalizar. Nós vamos agora, Rogério, para Campo Novo do Parecis, região de Sapezal ali, onde está o Ney. O Ney é grande parceiro da Caçuia Consultoria lá também. E vamos ouvir um pouco região do Parecis. Bom dia, aqui é o Ney Oliveira, eu fico aqui na região do Parecis, moro em Campo Novo. Com relação a plantio de soja, esse ano, início de plantio foi bem acelerado, né? Setembro, tivemos um setembro aí até razoavelmente com chuva. O problema é que outubro foi bem seco e houve alguns atrasos, alguma paralisação de plantio. Mas quem conseguiu plantar cedo obteve aí um resultado, não teve replante. E houve alguns atrasos sim, né? Clima bem estável, toda a região aqui. Mas hoje a situação foi assim praticamente finalizada, né, plantio. Essas 2 últimas semanas aí, o clima colaborou um pouco mais. Outubro foi seco, mas novembro já normalizou, né, digamos assim, a chuva foi mais estável. Então, segundo o levantamento da IMEA, da região que a gente acompanha aqui, está com 99,8%, quase praticamente 100%, tá? A região aqui, Campo Novo, Brasnorte, Tangará. Falta algumas áreas marginais aí, Juara, Vale do Guaporé, Tangará, tá? Replantes muito pouco. Tá? Então, clima normalizado, plantio praticamente finalizado. Rogério, pelo que você ouviu aí, nós podemos dar um resumo Mato Grosso aí? Pelos relatos, né, do Guilherme e também do Elvis e do Ney, mesmo Mato Grosso está com uma irregularidade climática, né, pelo menos nesse início da estação chuvosa, o que prejudicou o início a implantação das primeiras lavouras e o atraso e a extensão da janela de plantio da soja preocupa porque ela causa um atraso na segunda safra. Haja vista que são regiões onde a segunda safra é muito forte, tanto milho como algodão. Nessa linha, Rogério, eu também vou colocar aqui, nós não temos um áudio lá do Vale do Araguaia, mas o relato também é muito parecido com isso. Os que conseguiram plantar mais cedo para a cultura do algodão foram bem, mas também teve uma irregularidade de chuva depois. Então, pode atrasar talvez uma segunda safra do milho. E agora regularizou, semana passada também regularizou essa questão do Vale do Araguaia. Nós vamos agora para Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Nosso grande amigo lá, o Reginaldo, que fica lá. Vamos escutar o áudio dele, como é que está aquela região de Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, Costa Rica ali. O Reginaldo, consultor da região de Chapadões, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, Chapadão do Céu, Goiás.
Costa Rica, Mato Grosso do Sul, região da Baús, que pertence à Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Paraíso das Águas, Cacilândia e Camaquã. O clima de Chapadões no mês de outubro foi fraco de chuva, tivemos em torno de 40 a 70 milímetros de chuva, atrasou um pouco o plantio da soja nessas áreas, devido ao clima seco, e geralmente a gente costuma plantar no começo de outubro, esse ano foi para o dia 15 de outubro. Hoje já estamos com 100% das áreas Chapadão do Sul, do Céu, Costa Rica e Baús plantado, que é as áreas que vão ser safrinha. E na região de Camaquã, Paraíso, Figueirão, essas áreas de solo misto, aí, onde a gente faz integração lavoura-pecuária, estamos com 70% plantado, 60% plantado. O mês de novembro ainda está um mês seco nessas regiões, né? Então, no geral, o mês de novembro estamos variando em torno de 40 a 70 milímetros também. Tem região do mês de novembro, região do Paraíso, Camaquã, ficamos até 15 dias sem chover. Mas, no geral, agora a lavoura está se estabelecendo muito bem e o clima ainda não normalizou. Ontem tivemos, no dia 14, tivemos uma chuva de forma geral, então assim, variando de 10 a 70 milímetros no geral. E as áreas estão bem definidas agora e falta mais ou menos seus 20 a 30% para fechar o plantio. Comparando com o ano passado, nos solos misto, as áreas de integração lavoura-pecuária, já estavam nessa época em torno de 90% plantado. Então a gente escuta aqui o Reginaldo relatando que atrasou uns 15 dias no mês de outubro para começar o plantio e em relação ao ano passado era para estar praticamente, tinha 90% plantado, hoje está uns 70%, 80%. Então também um clima irregular, Rogério. Isso, ainda numa região que também é caracterizada pela regularidade climática, né? Região dos Chapadões lá, sudoeste goiano. E também tem essa questão do atraso do plantio, do comprometimento do potencial produtivo das primeiras lavouras, das primeiras áreas que sofreram mais estresse hídrico, e também tem a questão da extensão da janela de plantio e provavelmente também vai empurrar a janela de plantio da segunda safra. Perfeito, pessoal. Então vocês viram que nós já percorremos todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Agora nós vamos para Rondônia, Rogério. Nós vamos lá, nós temos um grande amigo meu e grande profissional, Júnior Lazzaretti, que é do Grupo Mazut, diretor do Grupo Mazut por muito tempo, e ele vai falar um pouquinho como é que está a região de Rondônia. Vamos ver. Roraima, desculpa. Rondônia. Esse ano foi um ano agraciado com chuvas cedo, né? Choveu no mês de setembro aí, o pessoal começou a plantar após a liberação do termo do vazio. O pessoal começou a plantar, né? Na região aqui de Vilhena, entrando dentro do estado, né? Então acho que uma região bem agraciada com chuva no início, né? No início da safra, final de setembro. Porto Velho, a região também lá do norte do estado, também foi bem agraciado. Já o meio aqui, região Cone Sul, teve algumas áreas um pouco menos favorecidas com chuvas, porém, já estava muito manchado, muito localizado. Mas conseguiram plantar algumas áreas, né? Alguns produtores relatam que é a melhor safra dos últimos 8 anos aí, em termos de chuva, né? De plantio, plantado cedo, né? O pessoal tem relatado aí que é um ano agraciado por questão climática. Então, acho eu que vai ter algumas regiões com redução da estimativa de área de safrinha, por causa do atraso, mas tem muitas outras regiões, outros municípios, que vai plantar área recorde de safrinha, porque conseguiu plantar cedo, vai colher cedo, né? E vai conseguir fazer uma área de safrinha de milho. Porém, tem um risco iminente de chuva, que Rondônia é uma região que o que preocupa muito é a questão da colheita, né? Por causa das chuvas de janeiro, fevereiro. Mas foi um ano, então, muito agraciado com chuvas no início, muito manchado, porém, então, muitos produtores plantaram cedo, outros não, né? Hoje, o estado está com aproximadamente 80% plantado, um pouquinho mais que isso, talvez. Até o final do mês deve cessar totalmente. Este mês de novembro, as chuvas praticamente normalizaram. A partir aí do dia 5, dia 10, aí, tem chovido quase que todo dia, né? Então, a partir desse mês agora de novembro, as chuvas normalizaram, né? Estão correndo com frequência e em boa distribuição e volume também, tá? Mas, de novo, foi muito manchado no início, alguns produtores muito agraciados, outros sofreram, mas, pegando a média histórica, foi plantado mais cedo do que o normal. No meio, houve um corte, vamos falar aí em mês de outubro, né? Houve um corte aí de chuvas, um volume bem baixo, sofrendo algumas áreas, mas pouco replante até então. E agora em novembro normalizou, o pessoal tem conseguido recuperar as lavouras, ou conseguir colher cedo e fazer uma boa área de safra. Então, Rogério, você viu que Roraima a Rondônia, desculpa, tá diferente. Lá o clima já bem mais normal do que a região centro-oeste do Brasil aí, né? Bem mais regular, né? Isso aí a gente tem visto que lá, ele até falou que o plantio está bem evoluído lá. Bom, a região lá que o Júnior ele fica situado, ele é bem na divisa entre o nortão do Mato Grosso e o sul de Rondônia. Então é uma região que tem uma pluviometria privilegiada, né, acima de 2.500 milímetros na média, né, ou até mais, né, dependendo dos anos, dos fenômenos aí.
E também caracterizou-se por um corte de chuva, que para eles também não é normal. Assim, ao longo dos anos, né, pensando numa regularidade climática, esse ano foi um pouco diferente para eles também. Né? Você vê que lá, a região alta do Brasil, começou a chover mais cedo e melhor. Rogério, nós vamos aqui agora, região do Piauí, nós temos nosso colega lá, o Jorge Brandalize, que ele vai falar um pouco como é que está o clima para nós naquela região. Ele fica sediado ali em... Ele reside em Teresina e faz aquela região entre o Piauí e o Maranhão. Perfeito. Na divisa. Vou soltar o áudio dele aqui, vamos lá. Rogério, bom, beleza, claro. Vamos pegar de cima para baixo, né? Chapadinha, praticamente nada de chuva, só coisas isoladas, né? Região leste do Maranhão aqui, um mês atrás deu uma chuva bem significativa, e de lá para cá mais nada, zero plantio, certo? Aí pegando a região das Chapadas ali, que pega São Domingo do Azeitão, Sucupira do Norte, Mirador, o plantio está na faixa aí de 5% ou menos, certo? Porque teve gente que não plantou nada e gente que plantou só um pouco. O que está plantado está bem estabelecido, mas é irrisório, né? 5%. Grajaú, um ou outro começou a plantar no pó, mas também zero plantado, né? Então, e o Piauí, o nosso ali, Piauí Regeneração, Água Branca ali, o oeste do Piauí, né? Centro-oeste, 1% plantado. Tá desse jeito aí. Rogério, a gente vê que a situação lá está muito irregular o clima lá e o plantio praticamente quase zero lá. A região que o Diógenes atende lá é uma região muito próximo da região sul do Piauí, né, que também, segundo relatos dos produtores, clientes, eles dizem que também foi marcado por uma irregularidade climática, um atraso bem grande das chuvas, tanto que a primeira chuva boa aconteceu ontem lá. Né? Ele falou que Chapadinha nada por enquanto, que fica praticamente na altitude muito baixa, praticamente no nível do mar, né? Então tá regeneração um pouquinho melhor, mas preocupante. Clima. E agora nós vamos para o Pará. Nós temos o Zé Roberto Pavés, também outro grande amigo nosso. Ele está residente em São Félix do Araguaia, né? Não, ele fica em Santana do Araguaia. Santana do Araguaia. Vamos escutar o Zé Roberto, ele vai falar um pouquinho do clima. Vamos lá, Zé Roberto, Pavés. Rogério, eu já estou com 8 safras aqui na região sul do Pará, né? Aqui, Santana, Redenção. Acho que desses 8 anos, 8 safras é a safra com maior dificuldade de implantar, de uma maneira geral, a lavoura de soja. Hoje aqui nós temos em torno de 70% de área plantada, mas temos muitas áreas ainda para ser definidas, né? Que evoluiu muito da semana passada para a semana, né? Com poucas chuvas e até com previsão de chuva, então tem muita coisa para se estabelecer ainda e com certeza teremos algumas áreas aí de replantio e talvez muitas áreas com um stand um pouco mais baixo, mas ainda tudo a definir ainda. Aqui a média nossa, média histórica de chuva, para setembro em torno de 40 milímetros, para outubro em torno de 150 milímetros, para novembro em torno de 210 milímetros, né? E aqui nós temos relatos de produtores, áreas que a gente acompanha. Setembro teve de 0 até mais de 100 milímetros, as chuvas começaram, mas cedo em algumas áreas, mas muito irregular. Em outubro nós tivemos de 15 até mais de 200 milímetros, de novo, muito irregular, e as chuvas repetiam muito nas mesmas áreas, tá? Muitas áreas com pouca chuva. Em novembro de 0 até mais de 100 milímetros. Tá? Então está muito irregular. E aqui era acostumado quando algumas regiões demoravam um pouquinho mais para chover, mas a partir do dia 15 de outubro, aí 20 de outubro normalizava. Né? Então nós já estamos quase com 30 dias de atraso nessa normalização na região. Então tem produtores aí com início de plantio quase, 10, 20, 30% da área plantada, e tem produtores praticamente já finalizaram o plantio, mas na média é em torno disso aí, 70%. Tudo em virtude dessa desuniformidade de chuvas aí. São só pancadas, ainda nós não tivemos nenhuma frente fria que tivesse chuva generalizada, sempre chuvas em pancadas e ocasionais. Tá? É o que o Pavés fala, então, Rogério, teve algumas regiões com 30 dias de atraso de chuva, e não teve aquela chuva generalizada ainda. Como está acontecendo aqui na Bahia, que deve vir essa chuva generalizada para agora, né? O Pará também está assim. O sul do Pará também está com esse problema de irregularidade climática, assim como outras regiões. Então, você vê a amplitude, né, Caçuí, você pega lá dos Chapadões, Chapadão Sul, Chapadão do Céu, até Santana do Araguaia. E o único lugar que a gente teve relato de uma condição um pouco melhor Rondônia. Foi lá em Rondônia, entre Mato Grosso e Rondônia. Né? Lá com o Júnior, né? Isso. Rogério, vamos agora para Tocantins? Isso. Nós temos ali o nosso amigo Adriano Colodel, da Ímpar Consultoria. Vamos ouvir esse áudio dele, chegou hoje para nós. Vamos lá. Boa tarde, Rogério, tudo bem?
Rogério, se for pensar numa série cronológica, eu diria em 3 micro-regiões: o centro do estado do Tocantins, o norte do estado dividindo com o sul do Maranhão e o Pará. O sul do Maranhão, o norte do Tocantins, teve chuvas muito abaixo do volume. Tem fazendas que até hoje, dia 17, 18 de novembro, nós temos 65 a 70 milímetros acumulado. É um volume muito abaixo da normalidade. Essas regiões têm probabilidade de replantio de 5 a 10% das áreas, e, em geral, todos os agricultores têm um pouco de replantio, então as chuvas estão muito instáveis. No centro do Tocantins e centro-sul, os volumes são bem menores, algumas fazendas também vão ter replantio, uma proporção um pouco menor. As chuvas estão bem mais esparsas, então em determinadas partes da fazenda tem uma chuva boa, de 15, 20 a 30 milímetros, na outra parte da fazenda não tem nada de chuvas, dificulta bastante a decisão de plantio. Algumas unidades começaram a plantar há 10 dias atrás, evoluindo pouco. Hoje a gente tem 30% a 40% nas áreas onde tem menor volume hídrico. As áreas que estão melhores no estado do Tocantins devem estar próximo de 70% de plantio. E ao sul do Pará, dividindo com o Tocantins, a leste do Pará, as chuvas foram um pouco menores, mas mesmo assim está evoluindo bem o plantio. Já ao oeste, uma região que chove mais com facilidade do Pará, aí sim já finalizou o plantio e as umidades foram boas de início até fim, teve chuva suficiente para poder executar bem o plantio. Então, Rogério, a gente vê que também está extremamente irregular essa região do Tocantins também, né? Ela praticamente repete a condição que a gente está tendo aqui na Bahia, pensando na região central do Tocantins, o qual o Adriano citou. Então, a gente está também numa situação bastante irregular em termos de chuva, né? Ocorrência de chuvas para a época que a gente se encontra. Rogério, vamos para o Goiás agora? Vamos, bora para o Goiás. Dá mais uma viajada no Brasil. Lá nós temos o Cláudio da Terram, esse grande amigo nosso também, e ele vai relatar um pouco na região como é que está lá. Vamos lá, Cláudio. Boa tarde, Caçuia, tudo bem? Cláudio Faganinho aqui, de poder te passar um áudio com as situações de plantio. Vou te mandar aí a seguir. Então, nós tivemos um início de plantio conturbado no final de setembro. As áreas das regiões altas no sudoeste de Goiás foram plantadas com o mínimo de água necessário para germinar, mas não tivemos grandes perdas de estanho. E dessa forma, a safrinha, que vai ser plantada em final de janeiro, começo de fevereiro, vai ser de novo numa época muito boa e estimamos um alto potencial produtivo. Apesar dessas sojas nessa fase inicial sofrerem com estresse hídrico, não associamos nenhum tipo de perda ainda do potencial produtivo, visto que as áreas, na sua grande maioria, tinham palha e são áreas bem corrigidas em perfil e de fertilidade média alta. A segunda janela de plantio, que acontece nas áreas altas arenosas, foram para o final de outubro, um pouquinho mais atrasado que o ano passado, mas isso também não preocupa, já que nós utilizamos soja 7.9 e não vai fazer safrinha de milho, no máximo um sorgo, e até início de março. Então elas foram plantadas numa condição de solo com pouca chuva, mas germinado, e estão bem plantadas e até então nenhum tipo de problema visível. Já as regiões baixas de Goiás, norte e noroeste, essas tiveram pouquíssimas chuvas em setembro e outubro e os plantios iniciaram praticamente no início de novembro. Então nós tivemos um retardo em relação à janela de plantio, que vai prejudicar muito a implantação de capim na safrinha, já que não faz milho. E as áreas plantadas estão aí em torno de 30% a 35%. Os plantios provavelmente vão entrar em dezembro, que é muito ruim, pensando em expectativa de produtividade. Em relação a essa semana, nós temos previsões de chuvas, elas ainda são esparsas, mas os volumes começaram a aumentar e as áreas que receberam chuva também. Então estamos na expectativa de regularidade nessa semana e o solo atinge a capacidade de campo. Então, Rogério, você viu que o Goiás, com exceção das regiões baixas, onde que ele falou que está muito irregular ainda, mas as outras regiões onde faz segunda safra, está dentro do prazo normal, tanto para milho quanto para sorgo, né? Então, o Goiás, de um modo geral, tirando as partes baixas, deve ter um clima regular ou deve ter uma safra regular. Para eles, o que a gente ouve falar é que lá houveram muito poucas perdas. Perdas mensuráveis, né? Agora, nas outras regiões, a gente já percebe assim, que não há segurança em termos de manutenção de potencial. Muito embora nós estamos falando assim, de áreas com fertilidade construída, né, ao longo dos anos, né? Você vê assim que o Cláudio falou que mesmo numa região como a dele, a palha fez toda a diferença. Perfeito. Né?
porque esse início de estação desse verão nosso, né, da primavera-verão, foi caracterizado pelas altas temperaturas novamente, assim como 2 anos atrás. Nisso aí, Rogério, o que nós podemos falar de positivo para o produtor daqui para frente? Essas regiões que estão passando por esse clima, vamos falar assim, difícil esse ano, né? Mas que as previsões são de regularização das chuvas. Então, o que é a grande dificuldade? Estabelecimento de cultura nesse início. Então, o produtor tem que ser resiliente, o produtor tem que utilizar boas tecnologias, boas capacidade de plantio dele, colocar a semente na profundidade correta, fazer os tratamentos necessários, para que depois, estabelecido as chuvas regulares, vai vir muita coisa, vai vir as ervas daninhas, vão vir as doenças, né? E a gente vai ter que tocar muito bem essa lavoura. Então, dificuldade de estabelecimento, porém, depois nós devemos ter um clima normalizado com uma boa safra. Positivo. Nunca foi tão importante andar no meio da lavoura e observar o que é que a lavoura precisa. Seja ajudando através de bioestimulantes, ou até mesmo de aminoácidos, ou micronutrientes, ou macronutrientes, inclusive, né? Para poder destravar essa planta, principalmente essas da primeira janela de plantio. E também cuidar muito bem, né? Já que a gente vai ter uma variação de clima, né? Do seco para o chuvoso, né? Pelo menos é a lógica, a previsão, né? Então, a gente tem que cuidar muito dos aspectos fitossanitários, né? Nas áreas onde você não tem fertilidade construída, você vai ter que ajudar muito. Nas áreas onde você já tem a fertilidade construída ou solos de alta fertilidade, essas áreas você vai ter que tomar cuidado com o aspecto fitossanitário, além do nutricional, né, também. Então, as dicas, pessoal, vocês viram aí que são várias dicas. Nós conseguimos abranger algumas regiões do Brasil, logicamente não todas, porém, vocês viram que dá para a gente ter uma ideia de como é que está o clima nessa safra, início de safra 25-26. E a grande dica foi, para quem é produtor de soja, cuidar muito bem dessa soja no início, ver a questão de nodulação, se vai precisar reinocular ou não. E aquelas que tiveram dificuldade, ver um stand mínimo necessário para ter uma boa população, para atingir um bom nível de produtividade. Aquelas que estão estabelecidas, mais sofridas, existem alguns recursos agronômicos que a gente pode fazer para que melhorar essas plantas. E depois, a dica é cuidar da parte fitossanitária da lavoura. Controle de ervas daninhas, controle de doenças e controle de pragas, né? E o nematóide vai vir, Rogério? Com certeza vai vir, né? A hora que a chuva cair e ela acontecer e o solo umedecer novamente, os nematóides eles vão começar a eclodir dos ovos ou vão sair da anidrobiose, como a doutora Cláudia falou, né, nos relatou, e aí vai começar a ter as pequenas lesões, né? Então, nunca foi tão importante você monitorar sua lavoura e não só a parte aérea, né? Fazer batida de pano, essas coisas, mas você tirar a raiz para observar a sanidade e a nodulação que ela se encontra. Então, fica a dica, pessoal, que a gente tem que continuar andando no campo muito, sujar a botina para que a gente possa ter. Rogério, rapidamente então, agradecer aí mais um episódio aí do Plantão da Safra, rápido para o nosso pessoal ter uma ideia como é que for. Obrigado aí, esperamos você na próxima aí conosco, tá? Obrigado, Caçuí, e vamos torcer para que o clima se regularize de fato, né? Para a gente ter uma boa safra ainda. Se Deus quiser, 26. vai regularizar e nós desejamos uma excelente safra para vocês, produtores. Um grande abraço. Um abraço.